Namastê, cancerianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre março de 2021. Eu vou fazer da mesma forma que eu tenho feito aqui no canal. A diferença é que eu vou usar outro deck. Eu vou usar o The Muse Tarot, que ele tem uma pegada mais criativa, com uma simbologia muito rica. Ele é bastante feminino, que eu acho que é apropriado para o ano da Vênus, que a gente vai entrar agora em março. Então vamos ver como é que funcionam as leituras. Já pulou uma carta, vou considerar. Eu vou tirar 4, né? Então mais 3, considerando essa que já saiu. E a gente vai fluindo, tá? E encerramos com uma carta do deck do Metatron. Essa carta que saltou foi 9 de inspiração, equivalente ao 9 de paus, 9 de fogo. Ás de inspiração. Ás de emoções, que seria o Ás de copas. E a carta do carro. 9 de inspiração na posição da sua vida material. Tudo que gira em torno de carreira, trabalho, finanças, projetos, tudo aquilo que tem conexão com a sua vida mais prática. O 9 de inspiração, ele leva a pessoa para um lugar interno em que ela precisa definir se tem alguma coisa ainda que ela não tenha pensado, que ela não tenha sentido, percebido, que está faltando. Geralmente as pessoas elas ficam muito obcecadas com certas coisas. Então tem períodos, né, em que olham muito para certas vitórias. E isso dentro da vida material significa que é bastante possível que vocês estejam com uma sensação de que já esgotaram todas as suas opções do que fazer para ver a vida melhorar. E é interessante o seguinte, o 9 ele é um passo do 10, certo? O 10 de paus, ele é aquela carta em que a pessoa se vê praticamente obrigada a soltar para que algo novo chegue, porque ela já está tão assoberbada. E esse sentimento de estar assoberbado pode ser derivado de uma coisa literal, por você ter se colocado em várias situações ao mesmo tempo. Então você pode estar vivendo uma rotina, né, cheia de coisas para fazer, ligadas diretamente a trabalho ou não, mas a vida prática cheia de compromissos. E aí a gente tem o Ás, né, que seria o 1, né, 10, certo? A gente tem o Ás na posição do emocional. Então, primeira coisa, a vida material ela assume um certo protagonismo em mês de março para vocês, tá? Esse protagonismo, primeira coisa, porque vai vir a sensação de que falta algo, e essa sensação ela pode ser nova, pode ser alguma coisa que você não tenha percebido, que você não tenha se ligado ainda, que estava faltando. E a emoção, ela vai acabar sendo a gota d'água. É a emoção, o corpo emocional, que vai dizer que chegou a hora de soltar. Não vai haver necessidade de você pensar em mais uma coisa para você organizar, para fazer, para ver se você consegue resultado. O seu emocional, ele vai comunicar que esse tempo já chegou.
e que não vai ser uma coleção de coisas a colocar na sua agenda que vão fazer a diferença. A diferença vai ser como é que está o estado emocional. O As de inspiração para o emocional, ele leva o canceriano para um lugar de inovação e abertura para o inédito. E é um lugar interessante, especialmente se vocês conseguirem ver esse inédito com bons olhos, sem medo do desconhecido, sem medo de mudança. O As de Paus, ele é uma carta que leva a pessoa para o seu ímpeto, aquilo que faz a alma se acender. Então vale a pena perguntar o que é que acende a sua chama, porque essa é a resposta para soltar a vida material. Não vai ser mais um compromisso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é como você se sente em relação aos compromissos que você já tem. O que está falando a alma? Você está fazendo coisas, né, que são para constar, ou você está fazendo realmente algo que te inspira, que instiga, que faz você acreditar em uma coisa maior, que faz você acreditar num propósito? Essas perguntas elas vão ter que ser feitas para tirar do seu corpo emocional as soluções. Não só tirar problemas necessariamente, mas tirar soluções. Soluções criativas. Soluções com uma abertura para o outro, porque a gente está aqui no campo do emocional. Então a gente está aqui num espaço em que há abertura para relacionamentos. E relacionamentos, antes de tudo, criativos. Você perceber que com a outra pessoa você vai construir alguma coisa, criar alguma coisa, você vai gerar alguma coisa, tá? E eu não estou falando somente de relacionamentos amorosos, tá? A gente pode incluir aqui também amizades, os relacionamentos familiares, os relacionamentos de trabalho, coleguismo, qualquer relacionamento que você possa pensar. Então, muitas respostas estão nos relacionamentos, na maneira como você se coloca diante dos relacionamentos e se esses relacionamentos, eles de fato constroem alguma coisa que você acha que vale a pena. Se você tem esperança naquela relação, se tem com o que sonhar, se tem algum tipo de expectativa e, claro, se a pessoa ela acende a sua chama. Porque às vezes as pessoas acham que acender a chama é só sexo, né? Não, também, mas não somente. Que você tenha colegas que acendem a sua chama, que você tenha amigos que acendem a sua chama, que você tenha contatos, né, com pessoas que fazem você perceber que tem um fogo aqui dentro, que tem um espírito dentro do seu corpo, né, ali para animar o seu corpo, com um propósito maior, com algo que vai além das rotinas, tá? Então vocês vão estar bem propensos a buscar por pessoas, ao menos olhar para as pessoas, criar uma espécie de abertura para reencontrar uma paixão. Está faltando paixão de viver. E por estar faltando, isso não é assim nada dramático. Eu acredito que vocês vão recuperar. Vocês não vão ter dificuldade para recuperar essa paixão. A paixão de estar vivo antes de qualquer outra coisa. No mental, o As de emoções. O mental, ele vai funcionar subordinado ao que vocês vão descobrir dentro dos relacionamentos e dentro do cotidiano. O cotidiano e os relacionamentos vão trazer informações interessantes para vocês verem como é que vocês estão, sentirem, né? Fazer um diagnóstico através do sentir e não do intelecto e colocar meio que
um intelecto assim, um tantinho de lado. Não quer dizer que vocês vão jogar fora, mas ele vai ser colocado de lado sim, não vai ter um protagonismo no mês, as emoções elas vão estar à flor da pele, é uma coisa que é comum para vocês, isso é corriqueiro, então eu não acho que venha a ser um problema. O que pode ser um problema é o exagero, né? Exacerbar, viver as emoções de um jeito tão intenso, tão profundo, que parece que elas são você. E não é bem por aí. Você é uma entidade que está além das emoções. As emoções, elas são informações, elas passam. E você pode usá-las para entender alguma coisa, né? Tirar alguma coisa. Passar por experiências, tá? Qualquer experiência que vocês tenham chance de vivenciar em março vai ser válida. Antes de mais nada, não fiquem pensando racionalmente se a experiência vai ser positiva ou negativa. Deem preferência a viver. Viver antes de colocar algum tipo de rótulo. Nem é para colocar rótulo. Não em março. O que é para observar é se a experiência, seja ela emocional, no trabalho, seja alguma coisa a qual você queira se dedicar, um hobby novo, não importa. Você vai ter que perceber se essa experiência está levando você para um outro lugar. O carro na posição do espiritual, na posição do eu sou. A vida está andando? Você percebe que você está saindo de um lugar, mesmo que seja 1 milímetro? Não dá para ficar se comparando, né, com as outras pessoas. Você só pode se comparar com você mesmo. Então, tem como você perceber que as experiências de março estão levando você para frente? Se a resposta for sim, segue, né? E deixa a vida ir, né? Deixa que tudo aconteça de um jeito fluido, de um jeito emocional, né? Intenso, com uma certa carga, mas que essa carga não seja tão grande a ponto de você ficar estático, ficar o oposto do carro, não se deixar mover por conta do tanto que sente de emoção. As pessoas vão mexer com você, vão mexer de jeitos positivos e de jeitos negativos. Vocês vão precisar observar atentamente gatilhos, porque quanto mais íntimas as pessoas forem, mais elas vão ter capacidade de provocar alguma coisa. Porque vão saber aonde ir, né? Onde que dói. E isso não necessariamente é negativo. O que pode ser negativo é a sua resposta com relação a isso. Se você consegue perceber que uma pessoa íntima, ela está mexendo contigo, propositadamente ou não, ela está mexendo ali num lugar que dói. Se você vê isso a tempo, você deixa a coisa acontecer, mas você não permite que aquilo tome uma proporção que você não consiga segurar, que você não consiga controlar. Aliás, eu não acredito que algo fora do controle vá acontecer em março. O carro, né, para mim, passa a informação de que é o seu eu divino quem está segurando as rédeas da sua vida. Mas se você aqui, a pessoa que está encarnada, o ego, se você colabora com o movimento e se você se abre para a experimentação, para sentir, para fazer algo de diferente e algo que possa levar você para um lugar apaixonado, as coisas vão fluir. Não tem motivo para se preocupar. As questões da matéria, elas vão ser o ponto principal. Podem ser preocupações, né? Preocupações que coloquem você num estado de alerta. Será que eu tenho que mudar alguma coisa?
O que eu posso mudar, qual atitude que eu posso tomar para eu chegar num certo equilíbrio, para eu ver a minha vida material equilibrada de novo e aí com isso ganhar uma certa confiança. Ok, vocês vão olhar para isso, mas não deixem que essa sensação de alerta ela fique tão exacerbada que ela acabe virando um lugar de ansiedade, uma ansiedade pelo futuro, né? Uma desesperança com relação ao futuro. Não vejo motivo aqui para desesperança, é justamente o contrário. Mas eu preciso falar das polaridades das cartas, porque a gente está fazendo uma leitura geral e é possível que vocês sintam de várias maneiras. Vocês vão estar com um manancial de emoções à disposição para sentir, positivas e negativas, e não convém rotular, né? Convém somente sentir e deixar passar, ver o que vem de informação, o que vem de insight e inspiração, e perceber se está seguindo, se está andando, né? Se não tem alguma coisa atravancada, porque o seu eu divino, ele vai fazer tudo aquilo que está ao alcance dele para dar um empurrão. Esse empurrão, ele é positivo, ele é para o seu desenvolvimento. Mas se você está num lugar muito fechado a mudanças, você pode ligar esse estado de alerta e achar que qualquer coisa, qualquer pequena diferença é uma ameaça, e não tá muito legal de fazer isso, tá? Eu vou tirar uma carta do Metatron agora. Vocês ficaram com a carta do karma, desatando os nós. Por trás de toda essa movimentação, existe uma intenção de, vamos dizer, eu vou usar um termo que tá errado, mas é só para vocês entenderem. Equilibrar o karma. Karma, ele não é positivo nem negativo, ele é o resultado das suas ações. As ações nesta vida e em vidas anteriores. Se você quer saber o que você foi em vidas anteriores, saber a história exata não é o mais interessante. O interessante é você observar como é que você está hoje, quais são as suas condições hoje, e aí você já tem uma visão do que aconteceu antes. Para quê? Para não se surpreender. Se você consegue observar bem a sua realidade como ela está, você já tem uma ideia do que você pode fazer. A questão é que as pessoas não fazem. Elas vão repetindo ciclos, vão repetindo padrões. Existe aqui sim uma chamada para quebra de padrões, só que não de um jeito radical, de pouquinho em pouquinho, com mais abertura para as emoções, mais abertura para a criatividade, soltar a permissão de ser conduzido pelo seu eu divino, pela vida, gostar de ficar no banco do carona, gostar de ficar no banco de trás, olhando para a paisagem para ver o que está acontecendo. Em algum momento da viagem, pode ser que você queira assumir o volante de novo, mas não tem problema se durante um tempo você deixa o seu eu sou assumir o caminho. Porque no fim das contas, a sua vida é a vida dele, é ele quem sabe. Ele quem planejou a sua vida, não você. Você está aqui como um personagem, e o que cabe para você no teatro da vida dessa vez é desatar os nós. Que nós são esses? As coisas que se repetem, os padrões.
E existem padrões que às vezes são tão arraigados que as pessoas não conseguem ver que são padrões. Elas acham que são características da personalidade. Ah, eu sou assim. Então elas ficam presas num lugar que não é mais de estabilidade, que é de imobilidade, tá? E essa sensação de imobilidade, ela pode acontecer sim num mês em que a gente está com a carta do carro, porque é o contrário do carro, é não andar. Então, se você está com a sensação de que a vida não está andando, ela não está andando porque tem nós a serem desatados, tá? E esses nós, eles não são só em relacionamentos não, tá? Em alguns casos, relacionamentos, em outros casos, repetição de padrão pura e simples. Não conseguir enxergar. E aí essa energia do 9 de paus aqui, do alerta, esse alerta é muito mais proveitoso se ele for direcionado para vocês mesmos, para vocês conseguirem ver o que pode estar acontecendo de errado, do que vocês ficarem preocupados com o desconhecido, né? E achar que tem mais alguma coisa para fazer. Se você está com essa sensação de que tem mais alguma coisa para fazer, ao invés de ser uma coisa prática para você botar na sua lista, é isso aqui, desatar nó, tá? Perceber onde é que tem alguma coisa travada e simplesmente olhar para isso. Não necessariamente você tem que fazer alguma coisa, não quer dizer que ativamente você tem que ir lá desatar o nó. Basta você olhar para ele e você se conscientizar de que você tem que viver as emoções de um jeito diferente, você tem que criar a sua vida de um jeito diferente. Se você não consegue pensar em formas diferentes, como é que você vai mudar alguma coisa na sua vida se você está querendo resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, ok? Eu vou ficando por aqui, agradeço aos cancerianos que ficaram até o final, curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Gratidão, arroba.